Oi, meu nome é Eunara Negre, eu sou médica pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e sou professora da Universidade de São Paulo. Doutora, a senhora pode explicar para a gente como é essa pesquisa com anticoagulante e também um pouco de por que se começou a estudar os anticoagulantes, que eu acho que isso se justifica na pesquisa também? Pois não. Então, a gente lá no Hospital Sírio-Libanês, a gente está com duas pesquisas que estão, uma já em andamento e a outra a ser submetida agora na próxima semana para o CONEP. Essa aqui já está em andamento e a gente já tem os resultados preliminares. É uma pesquisa retrospectiva do que aconteceu com os primeiros pacientes tratados na nossa unidade, na nossa UTI, no nosso hospital, com Covid positivo. E as primeiras observações que a gente teve com o tratamento com anticoagulantes nesses pacientes. E a segunda é um projeto prospectivo, que a gente vai iniciar assim que for aprovado pela CONEP, que é um projeto que vai ver os pacientes num estado anterior à gravidade extrema da UTI. Pacientes que a gente vai tentar entrar com anticoagulante precocemente para se evitar a intubação e o uso de ventilador mecânico. Essa é a próxima etapa da pesquisa. E por que estudar anticoagulantes? Então, tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular, que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida. 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas e a gente junto foi ver as lâminas e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, desde finalzinho de março até agora, hoje, 24 de abril, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. Isso animou muito a gente. A gente sabe que ele não é um trabalho controlado, randomizado, mas foi um trabalho no meio que no desespero das pessoas que estavam morrendo, a gente começou a fazer uma intervenção clínica que já é feita na UTI, que é a anticoagulação nas situações de suspeita de trombose, e essa intervenção clínica deu resultados e a gente continuou com isso. E eu tenho que falar aqui que eu devo muito aos colegas da UTI, que desde o comecinho foram parceiros nessa história, e a gente tem uma equipe de excelência na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Isso tem que ser falado. Não sei se a gente teria os mesmos resultados em outras UTIs, mas com certeza a equipe de UTI do Hospital Sírio-Libanês contribuiu muito para esses bons resultados. Existe algum paciente que não pode tomar o anticoagulante? Algum Agora, caso? naquela época, os 27 não, todos foram bem, ninguém sangrou. Agora a gente está chegando aos 50 pacientes, teve uma senhora que ela teve um sangramento e a gente não pôde dar o anticoagulante para ela.
Então ela não pôde, ela ainda está na UTI. Ela não pôde tomar o anticoagulante como a gente gostaria, por causa desse sangramento. Mas dos outros 50, não tivemos nenhum sangramento grave, nada que interrompeu. A gente tem sempre que... Muita gente acha que carvão é só para fazer brasa e a brasa fazer churrasco. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como usar carvão, a brasa, como agente para a cozinha descobrir esses sabores. Só um instantinho aí para pular o anúncio, tá? Já volto já. Já volta já a apresentação. Por causa desse sangramento. Mas dos outros 50, não tivemos nenhum sangramento grave, nada que interrompeu. A gente tem sempre que prestar atenção se o paciente tem alguma lesão cerebral que possa sangrar, uma lesão gástrica, então a gente toma esses cuidados para as contraindicações dos anticoagulantes. Tem algum perfil de paciente no qual a senhora está percebendo que é mais indicado o uso da heparina, do que digo, heparina como anticoagulante, né? Então, existe algum perfil de paciente, por exemplo, que tenha comorbidade, ou umidade, ou um gênero, que possa ser mais favorável a esse tratamento? A gente está usando em todos os pacientes que começam, em geral, entre o sexto e o sétimo dia, essa hipercoagulabilidade que a gente tem observado. E quando eles começam a baixar a oxigenação sanguínea. Então, nesse momento, a gente entra com o anticoagulante e vai monitorizando alguns parâmetros de coagulação, entre eles o dímero D, que é uma coisa que não é linear, não é um bom marcador, mas dá uma pista para a gente se o negócio está indo para o lado bom ou lado ruim. E, assim, com certeza, a gente observa que os pacientes mais graves são os diabéticos, e os portadores de doença cardiovascular. Esses são os que têm os quadros mais graves, mais difíceis. Os obesos também. Os obesos com índice de massa corpórea acima de 32, 33, eles também são mais resistentes e têm que usar doses maiores dos anticoagulantes. Existe algum número em que se deve chegar na pesquisa para que aponte uma eficácia que comprove o tratamento? Por exemplo, se a gente fizesse uma pesquisa com 50 pacientes e 45 mostrassem resultado positivo, você pode atestar a eficácia disso. Existe alguma coisa nesse sentido? Então, agora, nesse momento, o pessoal do IEP está fazendo o cálculo da amostra, que é para essa coisa da força estatística, né? Um cálculo inicial da colega do IEP tinha sido de 30 pacientes. Eu não sei se isso vai ser suficiente, mas a gente vai... alguns outros cálculos de amostra com mais desfechos, esse seria um desfecho para o paciente não ser transferido para a UTI, não precisar do ventilador, nesse mais precoce, né? Agora, os desfechos múltiplos, às vezes chega a um N de 200, 300 pacientes, então a gente ainda está fazendo o cálculo da amostra. E a gente está tendo ajuda de pesquisadores da Holanda, que estão ajudando a gente, que gostaram da ideia e estão junto com a gente nessa. Essa é a minha próxima pergunta. Se esse estudo foi pioneiro no Brasil ou se outros centros no mundo também estão analisando o anticoagulante e se hoje essa pesquisa está sendo feita em colaboração com algum país fora do Brasil. O estudo é pioneiro, a ideia foi da gente lá da UTI, só que os colegas de Nova York receberam a nossa aula lá, informal, não publicada, e estão fazendo o protocolo idêntico, com as mesmas doses, só que não citaram a gente. Nós estamos pedindo para que eles citem o nosso preprint, que citem a nossa instituição, e estamos nessa luta aí para fazer. Mas a gente é pioneiro, o mundo inteiro, depois do que a gente falou, é que começou a estudar isso. A senhora pode só explicar o que é preprint? Desculpa. É que a gente enviou o trabalho para uma revista, a revista mandou algumas perguntas, a gente está respondendo essas perguntas, só que enquanto você não publica na revista indexada, você pode colocar o seu trabalho num site um site de ciência regulamentado como um preprint, quer dizer, o trabalho ainda não está publicado oficialmente numa revista X, mas ele já está disponível para a comunidade científica para se guiar por isso, se for necessário. E como o assunto é muito urgente e a gente achava que teria um bom potencial para o tratamento no mundo, a gente achou melhor liberar os resultados no preprint. Acontece que houve esse desvio aí dos nova-iorquinos que a gente espera consertar. E como é a colaboração internacional fora os nova-iorquinos, como tem sido? Então, a gente teve a felicidade
de conhecer uma médica lá da Holanda, que é brasileira e trabalha lá há muitos anos, e viu a nossa aula no comecinho, e ela me colocou em contato com a chefe dela, que é uma grande pesquisadora sobre coagulação, e a gente está tentando fazer uma parceria com eles também agora. Vamos ver. Amanhã a gente vai ter uma reunião para ver, isso ainda está no comecinho. Que aula foi essa que a senhora falou que foi o que basicamente divulgou a pesquisa para o mundo? Foi uma aula que eu dei para os médicos do Hospital das Clínicas, pela doutora Marjorie Pregonese, que é a chefe lá da clínica. Ela permitiu que eu desse uma aula para os residentes. Essa aula teve uma visibilidade muito grande. Eu estava muito ansiosa para repartir esses achados, essas observações com os colegas, porque eu estava muito angustiada de ver tanta gente morrendo e eu achava que talvez pudesse ter uma diferença. E foi uma coisa muito boa, porque isso viralizou e as pessoas puderam, mesmo colegas de serviço público têm me ligado para falar como que a gente faz, quais os cuidados, e a gente está tentando coordenar isso aí. Existe, a gente conversou, mas só que teve uma pergunta que foi especificamente sobre isso, então eu queria só que a senhora retomasse com essa resposta. Muita gente acha que carvão é só para fazer brasa e a brasa fazer Só um churrasco. instantinho aí que eu vou pular o anúncio, tá? Usar carvão, a brasa como agente de aromatização. Receita simples, fácil. Vamos Só um minutinho. esses sabores. Só um minutinho para pular o anúncio. Esses sabores. Existe, a gente conversou, mas só que teve uma pergunta que foi especificamente sobre isso, então eu queria só que a senhora retomasse com essa resposta. O tratamento é contraindicado em quais casos? Pacientes com risco de sangramento. Por exemplo, pacientes com lesões tumorais com potencial sangrante, pacientes com lesões cerebrais, AVC recente, algum tumor em algum lugar que possa sangrar, alguma situação, ou cirurgia recente, por exemplo, que ainda esteja em cicatrização, esses pacientes com grande risco de sangramento não podem usar. A gente está numa fase em que as pessoas tendem a procurar a cura de uma forma muito contundente, até pelas incertezas que todo mundo está passando. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Pode-se dizer que este tratamento pode vir a ser a cura da Covid? Da Covid, isso? Não. A cura vai passar por um antiviral potente, por alguma coisa. O que a gente está fazendo é tratar as consequências da doença. Porque isso acontece em 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pelo Covid. 80% tem uma doença mais leve, que não vai nem chegar a fazer essa hipercoagulação. Isso é para os pacientes que têm aquela doença mais complicada, com a formação dos microtrombos, que vão procurar o hospital com falta de ar ou com oxigenação baixa. Nesses pacientes é que a gente está fazendo esse tratamento. E isso não é a cura da Covid, isso é um tratamento das complicações que o vírus traz quando ele invade o organismo. Né? A cura vai ser por algum antiviral, alguma coisa diferente que a gente ainda não tem. E o bom mesmo vai ser quando tiver a vacina, né? E também queria ressaltar a parceria dos colegas da infectologia que estão junto com a gente, discutindo isso desde o primeiro dia que o Círio recebeu um paciente com Covid. A gente está trabalhando junto, o pessoal da UTI, da Infect, todo mundo junto. Da Hemato, o Dr. Elber, da Mico, que está sempre comigo. Qual a importância da colaboração, que a senhora mencionou, isso eu acho importante pontuar. Hoje é muito difícil um único médico ter todo o conhecimento, visto que é uma doença, primeiro, pouco conhecida e que a gente ainda não sabe até a que ponto ela acomete o organismo e cada pessoa está tendo uma resposta diferente a essa infecção. Então, tendo em vista que é uma doença multidisciplinar mesmo, múltipla em todos os seus sentidos, qual a importância da colaboração entre médicos nesse momento? É fundamental, né? Essa coisa de ser multidisciplinar. Até conversei sobre isso no seminário da Sociedade Brasileira de Pneumologia, assim, dizendo para os colegas que a gente, pneumo, não vai conseguir tratar essa doença sozinho, que a gente vai precisar dos colegas hematologistas com conhecimento sobre coagulação, que a gente vai precisar dos colegas infectologistas e principalmente do tratamento de excelência da UTI, porque esses pacientes graves, eles têm que passar por uma tempestade que só uma medicina intensiva de qualidade, como a gente tem no Círio, pode dar conta. Assim, tem que ser um suporte intensivo
de grande complexidade. Heparina é um tratamento caro? Esse é um tratamento, digamos assim, que é muito caro, tem custos embutidos? Um plano de saúde teria condição de pagar isso? Não, a heparina não é cara e ela tem no SUS. Por exemplo, se você for falar algum remédio como esse de anti-interleucina, que custa R$3.000 a aplicação mais ou menos, a heparina custaria 10 seringas da heparina normal subcutânea, custaria R$200, 10 seringas. Quer dizer, a heparina endovenosa é mais barata ainda. Quer dizer, é um tratamento que tem no SUS e tem no particular. Então, é factível e abrange grande número de pessoas. Agora eu vou entrar um pouco nas perguntas específicas que os jornalistas passaram para nós. Qual foi o critério de escolha desses primeiros 27 pacientes que começaram e depois a senhora ampliou para 50? Qual foi o critério de escolha desses pacientes? Eram pacientes, depois dessa senhora que a gente observou, que apresentavam queda da oxigenação sanguínea súbita, com uma boa complacência pulmonar, com uma respiração normal, sem grandes esforços, mas com muita hipoxemia. Esses pacientes, a gente, pelos achados anatomopatológicos e pelos achados de perfusão periférica, a gente assumiu que estavam fazendo os microcoágulos e começamos o tratamento. Um estudo publicado em 27 de março por pesquisadores da Universidade de Wuhan, com 449 pacientes, divididos em 2 grupos, sendo que um recebeu heparina e outro não encontrou diferença na mortalidade, apenas no caso daqueles pacientes que tinham o dímero D mais elevado, que a senhora comentou. Esse tipo de peculiaridade foi observada também nos estudos conduzidos pela senhora? Você sabe, esse estudo de Wuhan foi um estudo retrospectivo. Depois deles terem aquele monte de mortes, eles voltaram para ver o que tinha feito diferença nos pacientes deles. Criar novos hábitos também. Ah, meu Deus, de novo. Guardar as coisas por mais tempo, não jogar nada fora. Simples atitude. Só um minutinho para pular o Para anúncio, vocês tá? agora uma receita. A casca da manga, outra fruta. Ai, meu Deus. Perturbação. Criar novos hábitos também é guardar as coisas por mais tempo, não jogar nada fora. Pensar um pouquinho na simples atitude de aproveitar, usar a criatividade. Eu vou fazer para vocês agora uma receita com a casca da manga, que você pode usar qualquer outra fruta ou a maioria. Vamos ver como é que é? Eu fiz um vídeo de uma espuma de manga incrível. Se você não viu, acesse o canal da Mastercard no YouTube. O que eu vou fazer agora é aproveitar as cascas da manga para fazer mais uma receita. Papel manteiga, vou medir mais ou menos a largura do meu. Tá difícil. Eu fiz um vídeo de uma espuma de manga. Para fazer mais uma receita. Papel. Ai, meu Deus.